Olá! Mais de um valor. De acordo com quem precisa. Vento forte também é brisa. Uma partida ao mesmo Boa noite, boa noite. O amar tem feito gota, oceano, semente, floresta, fagulha e sempre. Eu habitei. Já acenando aqui pra vocês. Vamos esperar um pouquinho pra ver se Bartolomeu entra, se entra mais gente. Vamos embora. Olha ele aí. Assim vou me vingar, na cama vou tacar gasolina, fogo, logo tudo pra queimar. Queimar tudo acolá, que me sobrou todo carinho, prosa no forró que tu jogou. E tive que apitar mais uma vez e finalizar. Depois de 3 longos anos só achando que eu e tu ia sair pra um forró, dançando e desfilando nosso amor até as sedes. Tive que apitar, tive que apitar. Tu não soube me amar. Urtiga. Eu sei que essa daí nunca foi inocente. Mas tem coisa que a gente só percebe quando sente. Você arde pra apitar minhas próprias partidas. Partir de cada história só me dá feridas. Eu devia ser mais como ela. Felicidade. E daí que ela não é inocente? Essa daí nunca foi inocente. A reciprocidade tem lábios de brasa. Esquenta e sopra calma. Com a mesma intensidade que arde. Queima na alma. Toda moeda tem 2 lados. E mais de um valor. De acordo com quem precisa. Vento forte também é brisa. Uma partida ao mesmo apito pode ser começo ou fim. O amar tem feito gota, oceano, semente, floresta, fagulha e sempre. Eu habitei. Tô acenando pra vocês. Quando eu vi que o nosso amor ia começar. Eu aguei, que era tudo que eu queria. E me enganei, abraçando forte uma urtiga. Agora pede ajuda pra poder pagar uma roupa bonita que faça rodar, mas me fez rodar, me enjoou, me endoidou, puxou a flecha do cupido logo e quebrou, só me restou. Assim vou me vingar, na cama vou tacar gasolina, fogo, logo tudo pra queimar. Queimar tudo acolá, que me sobrou todo carinho, prosa no forró que tu jogou. E tive que apitar mais uma vez e finalizar. Depois de 3 longos anos só achando que eu e tu ia sair pra um forró, dançando e desfilando nosso amor até as sedes. Vamos começar?
Tava aqui esperando mais gente entrar, o pessoal ir chegando. Mas agora vamos oficializar. Boa noite, Pernambuco. Como é que vocês estão? Mais uma noite, mais uma live. É uma honra estar aqui com vocês, podendo compartilhar histórias, conhecer um pouquinho de outras histórias, fazendo esse nosso tempo de espera, digamos assim, produtivo nesse tempo. E tocando outras pessoas com as obras dos participantes. Pra gente é uma honra enorme poder fazer isso. É um privilégio muito grande poder conhecer pessoas de tantos lugares que se inscreveram no nosso concurso. Então, assim, é realmente um privilégio. E hoje a gente vai estar com ele, que foi o primeiro lugar do nosso concurso, Bartolomeu Barros. Ele é de Petrolina, Sertão de Pernambuco, e foi o primeiro lugar com 21,8% dos votos. É muito voto. Eu vou agora chamar ele pra gente começar a conversar. Vocês aí, se acharem que tem alguém que se interesse por esse assunto, já chama aí. Já convida aqui pra live. Tem um foguetinho aqui embaixo. Que a gente já vamos... Deixa eu ver se dá certo. Vai dar certo. Vamos ver se funciona. É isso mesmo, Jonathan. Vamos pra mais uma. Enquanto Bartolomeu não vai entrando, deixa eu aqui falar com o pessoal. Boa noite. Olha aí, chegou ele. Olá, Bartolomeu. Boa noite. Estou te ouvindo baixo. Vou aumentar aqui para ver se... Consigo aumentar aqui. Vamos ver se isso aqui rola. E agora? Ótimo, Ana. Perfeito. Agora ficou ótimo. Você tá bem? E aí? Estamos bem dentro do possível, né, Ana? É possível, né? O que a humanidade está passando, o que a gente está passando, não é brincadeira, né? Verdade. Mas Você vai dando saúde dentro do... ver dia após dia nisso aí, né? Dentro do possível bem, e eu penso que esse projeto Meu Olhar Pernambuco, sobre Pernambuco, contribuiu muito para a gente, né? Uhum. Porque a arte, né, a cultura, fotografia, enfim, é uma força grande nesse momento de dificuldade que a gente está passando, né? Tanto para quem fotografa como para quem aprecia essa linguagem. Verdade. Deixa eu só falar pro pessoal. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta para Bartolomeu, tiverem alguma dúvida, na caixinha que tem aqui embaixo, tem uma interrogaçãozinha, é só clicar e deixar que a gente vai lendo durante a live. Mas, Bartolomeu, conta um pouquinho de quem tu és, da tua história. Conta aí pra gente, pro pessoal te conhecer. Tá bom. Eu sou de Vitória de Santo Antão, né? Sou de Vitória, tenho 48 anos e sou professor de educação física. Que massa. Eu cheguei em Petrolina há 18, 19 anos e depois de formado em educação física eu vim para cá, mas paralelo antes da educação física, em 95, eu já atuava com fotografia. Quis me qualificar, me capacitar, e lá atrás eu fiz um ótimo curso no Senac, que é uma referência no Brasil todo, né? Verdade. Um curso grande, muito bom. A gente via de tudo, entrava de 1h da tarde, saía de 7h da noite, durante 6 meses. E viu de tudo, de fotografia, parte técnica, linguagem, arte. Foi uma oportunidade muito grande na época. E eu fiz isso querendo me profissionalizar. Porque eu já fazia algumas coisas e resolvi encarar. E aí, minha flor, depois disso aí, comecei a fazer casamento, comecei a fazer batizado, tudo que era possível, festinha de menina na escola, enfim, tudo que era possível eu fazia. Oi? A gente vai se virando como dá, né? Vai se virando, E aí, houve a oportunidade de eu entrar em alguns projetos na área de pesquisa dentro da universidade, quando eu entrei na universidade, aí na Federal.
E trabalhei com o pessoal da antropologia, com um professor xará meu, que faleceu recentemente, o professor Bartolomeu Tito, e a gente fez um trabalho interessante na antropologia com os quilombolas do Serrote do Gado Brabo, aí em São Bento do Una. A gente também participou de aliás, nessa oportunidade eu consegui fazer uma exposição de material. Que massa! Me envolvi muito com a fotografia. Fui freelance para jornal, cobri algumas matérias para jornal, porque já que eu era da educação física, os recursos humanos do jornal não poderia, né, bater ali com... Não era jornalista, não estava estudando jornalismo, publicidade, mas era um amante da fotografia. E também participei de um levantamento cultural do litoral norte de Pernambuco, pelo IPAD, e a gente viu todos os bens imateriais que possíveis aí no litoral norte, de Olinda até, enfim, passando lá para o Paulista, aquela área toda ali, Itamaracá, a gente cobriu todos os foguedos e manifestações possíveis. E aí a experiência com fotografia é essa. Só que com a mudança de analógico para digital, Ana, exigiu muito da gente fotógrafo para continuar nessa daí, porque revelar filme ficou mais difícil. O pessoal queria uma rapidez maior na entrega do material. E, enfim, eu não tinha dinheiro para comprar as grandes máquinas que apareciam, né? Que essa mudança aí foi muito forte, pesada, e não tive conta de dar continuidade. Uhum. E aí eu me formei em educação física, paralelo a isso, vim para Petrolina, e nessa vinda para Petrolina ainda insisti na fotografia, abri uma agência de fotografia para fazer banco de imagem e atender o futebol pernambucano aqui na região. 2002, 2003 isso. E a agência era Claro Olhar, por isso esse nome Claro Olhar aí no meu e-mail e na conta. Você já adiantou, essa já era a pergunta. E aí, ó, de 2003 até o ano passado, eu não sabia mais o que era fotografia, eu abandonei completamente, fui estudar. Passei no concurso do IF Sertão aqui, um Instituto Federal, antiga escola técnica. Fiz mestrado, estou fazendo doutorado e apagou a fotografia da minha vida. Uhum. E só a pandemia para que eu voltasse a usufruir disso. E o grande responsável por isso foi meu filho, né? Caio. Nossa. Que vai fazer 18 anos, ou seja, o período que eu estou aqui. Uhum. E Caio ganhou uma máquina da mãe e andou fotografando por aí e tal, e eu não dei nem atenção. Mas teve um momento na quarentena brava que a gente teve o ano passado, que um final de semana desse não tinha outra escapatória a não ser sair com ele num domingo para a cidade para fazer fotografia. Ele com a máquina dele e eu com o meu celular. E aí foi massa, né, velho? Porque, porra, o cara viveu isso aí, nas antigas, e passou tanto tempo e de repente vai buscar um esforço do olhar para trazer alguma estética, né, da fotografia. Aí eu vibrei com o resultado. E aí, velho, começou. Aí o bichinho morreu de novo da fotografia e fez, não largo mais. Começou, isso foi agora, em novembro, foi agora. Caramba! E aí, tô por aqui. Que massa. E tu já voltou a trabalhar de novo com fotografia aí depois disso? Como é que tá isso, depois desse bichinho que picou de novo na pandemia? Não. Tô trabalhando não, eu tô estudando. Preciso terminar o doutorado, que é uma missão muito grande que a gente tem. E a fotografia vem para me ajudar a entender esse mundo aí, como é que as pessoas estão vivendo, no cotidiano delas na pandemia.
Entendi. E eu tô mais nessa praia de procurar entender a partir da fotografia, né? Também da fotografia. Por que eu falo isso? Porque, Ana, os fotógrafos têm ajudado até a entender a pandemia, no sentido de a gente perceber que a gente está vivendo uma suspensão do futuro. A gente está em um instante. Verdade. É como se a gente estivesse dentro de uma fotografia. É verdade. O tempo para a gente está parado. A gente não consegue se planejar, né? A gente não consegue cumprir as metas direito. É verdade. A gente não tem o controle ainda sobre a realidade, né? E a fotografia é isso, é um instante captado, né, no momento. E os fotógrafos têm analisado a pandemia e que a gente está vivendo essa fotografia, uma fotografia executada por uma tragédia, um horror, né? Verdade. E que a gente precisa sair dela e deixar ela no passado, né? E aí é onde eu estou, assim, buscando entender isso tudo que a gente está vivendo pelo olhar dos fotógrafos também, né? Uhum. E eu acho que, de certa forma, também, essa pandemia, ela acabou oportunizando, assim, no lado positivo dela, apesar de tudo, eu acho que ela acabou oportunizando as pessoas a terem esse resgate de algumas coisas que elas talvez não fizessem por causa da rotina e de falta de prioridade mesmo. E acabou dando pra gente algum tempo para poder se reconectar com coisas que pra gente eram importantes em algum momento e a gente deixou perdido por aí, que nem foi fotografia pra você. Eu vi várias pessoas assim falando de descobertas de talentos e dons durante esse período de pandemia, porque na rotina a gente não tem normalmente tempo para parar e pensar em como é que eu vou me reinventar nesse tempo, como é que eu vou sobreviver a essa nova estação. Então, eu acho que acabou sendo positivo nesse sentido, para que a gente também pudesse se reinventar e descobrir novas facetas da nossa personalidade que talvez a gente nem conhecesse antes, né? Então eu vejo que foi possível nesse sentido. Claro que a gente tem todo o caos por trás de tudo isso. Mas... Concordo demais contigo, principalmente porque isso revela também a forma com que a gente vivia antes da pandemia. Verdade. Né? De estar vivendo esse cotidiano, exigência de trabalho intenso, né? Sem tempo para nada e tal, e a pandemia tem mostrado isso aí para gente. Verdade. Para gente, entre aspas, né? Porque grande parte da população não tem essas alternativas, né? E o meio digital, que é um meio que poderia dar as redes sociais, a YouTube, enfim, a internet é um meio que poderia usufruir, oportunizar a arte para eles e tal. Só que o pessoal não tem acesso a isso, né? Verdade. Verdade. E isso é a importância da Lei Aldir Blanc, né? Onde esse projeto está inserido, né? Era isso que eu ia falar. É isso. Eu sou artista, então nesse período de pandemia foi algo que foi muito prejudicial para a arte no geral, porque os teatros estão parados, os cinemas estão parados, então tudo que a gente tinha para fazer de produção, a gente não tinha muito mais o que fazer. E aí a vantagem da Lei Aldir Blanc também é oportunizar novas ferramentas e novas vertentes para a gente trabalhar nesse meio artístico e ainda dar algum sustento à família, enfim, exato. Nesse meio, né? Então acabou sendo possível nesse sentido também, para que a gente conseguisse também voltar ativa. Eu acho que foi um momento que, de início, muitas pessoas ficaram muito ansiosas e muito deprimidas nesse início de pandemia, porque não conseguia encontrar uma solução, não conseguia encontrar nenhum outro meio. E aí Sim. conseguiu... A gente vai resistindo, né? A gente, como artista, vai resistindo em todo tempo, né? Então, e trazendo as pessoas leveza nesse momento. Exato. Nesse recorte do meu olhar Pernambuco, vocês estão de parabéns, cara. A movimentação que fizeram de 500 pessoas se inscrevendo, né? Eu não imaginava que eu ia ter cerca de 80 e poucos mil votos, né? Quer dizer, houve uma mobilização
não só pela minha pessoa, ou pelo projeto, pela fotografia em si, dos colegas, da imagem e tal, mas por essa demanda que tem, né, tem acontecido de se envolver com o consumo de cultura nesse meio, né? E como é que tu descobriu o nosso concurso? Como é que tu ouviu falar do concurso? Um amigo aqui que trabalha com essa área de publicidade, jornalismo e tal, o Cláudio Angeli, ele viu na internet, em algum local, e como ele sabia desse meu retorno da fotografia e tal, que era muito para pouca gente, né? Porque ninguém em Petrolina sabia, quer dizer, muito poucas pessoas sabiam que eu já trabalhei com fotografia e tal. E aí Cláudio me deu essa dica e eu digo, não, Cláudio, vamos lá, vamos fazer junto. Mas aí ele desistiu, não deu tempo para ele e eu consegui fazer nos últimos 2 dias a inscrição. Todo mundo tá falando isso, que fez nas últimas. O pessoal dizendo, eu fiz no último dia. Sempre assim. Entendi. E assim, eu não tinha material, né? Eu não tinha material que eu pudesse estar expondo que eu não tivesse já divulgado, porque como eu retornei agora há pouco, então eu tenho muito pouca coisa. Agora que eu estou alimentando, mas eu tinha pouca coisa. Adquiri uma máquina agora recente, na época, enfim, uns 3 meses atrás e tal, e deu para eu ter algum material, mas o que teve, o pessoal curtiu. Vamos falar sobre essas obras agora? Já que a gente está falando sobre isso, vamos colocar aqui. Vamos ver se a produção consegue colocar aqui para a gente ver. Tá. Consegue colocar aí? Vamos ver. Essa primeira obra. Deixa eu ver. Não sei se está dando... Cara, essa fotografia é muito legal. Ela é de uma estátua aqui. Ela é de uma estátua aqui que fica na beira do rio São Francisco, em Petrolina, do lado de Petrolina. E ela representa a Mãe d'Água, né? Iemanjá. E eu já vi muitas fotografias dela por aí, mas eu não vi nada parecido com essa que eu consegui fazer. Porque o costume do pessoal que começa a fotografar é de começar a fotografar pôr do sol, né? E contra a luz e fazer o material da paisagem mais conhecida com aquela luz quente. E nesse momento, nesse dia aí, tava nublado, né? E quando está nublado fica assim um pouco cremoso a fotografia, dá um ar artístico antigo, de renascença. E até uma colega me ajudou a ver dessa forma, a Teca. E é isso, ela ficou bem legal. Eu gostei do recorte dela e do fundo dela. Sim. É uma perspectiva bem diferente, assim. A gente... Ficou linda, tá linda essa foto. Vamos para a próxima. Essa foi a que foi pro concurso, né? Deixa eu ver se consigo mostrar ela aqui pro pessoal. Deixa eu ver se dá para ver. Essa imagem foi na travessia de Petrolina e Juazeiro. Não sei se você sabe aqui, essas 2 cidades são cortadas pelo Rio São Francisco. E esse momento aí, esse horário especialmente, é um horário do final da tarde, onde o pessoal está se locomovendo de Petrolina para Juazeiro, Juazeiro para Petrolina, por causa do trabalho, né? E aí é um momento massa, porque depois de um dia de trabalho, indo para a faculdade, escola, tal, enfim, a faculdade e a escola não estão tudo fechado, mas é um momento de relaxamento, de curtição, de ver a mistura da natureza com essa paisagem que é bem histórica para Pernambuco e tal.
E é um contraluz, né? Uma silhueta que não é uma imagem comum, como eu falo. O pessoal é mais atraído para um colorido do céu azul, da coisa quente. E essa imagem é bem mais fria, que eu particularmente gostei porque representa muito o que a gente, o cantinho, saca? A atmosfera dos banquinhos da barquinha Uhum. num dia nublado foi legal, eu gostei, enfim. É linda. Vamos para a próxima. Deixa eu ver se... Pronto. E essa daí? Essa daí é uma foto bem comum, muito tranquila assim de fazer, mas eu coloquei ela na seleção porque ela é de um lugar aqui em Petrolina que muita gente não conhece. E é um lugar de trilha, de caminhada, de bike que o pessoal faz. Uhum. E é um reduto de pescadores chamado a Pedra do Bode, que poderia ser muito mais explorado assim em termos de visitação turística, porque é um dos pôr do sol assim mais claros assim, bem sem nenhuma intervenção que se possa ter aqui na região, é esse aí. E de fácil acesso, no final da orla o pessoal conhece e gosta bastante desse lugar. É lindo. Um pouco frequentado. Entendi. E o que é que tem te inspirado agora nessa volta, Bartolomeu? O que é que tá te fazendo levantar e sair para fotografar nesse tempo? É o que eu estava te falando, é a forma como as pessoas estão lidando com a pandemia, principalmente a juventude. Como eu sou professor de educação física, então eu tenho registrado e tenho até exposto no Instagram, uma coisa que eu não tinha era conta no Instagram, porque a gente em doutorado não tem tempo para esse tipo de coisa, mas eu precisei criar para poder... O pessoal estava pedindo para expor e tal, até o próprio, esse colega Cláudio, a filha dele também, a Marina. Que massa. Não, mostra, cria aí que tem umas coisas interessantes tuas e tal. E aí eu tenho observado a juventude que não está muito atenta, ligada ao que a gente está vivendo. É a minha interpretação, né? Porque estão muito expostos, né? A nossas orlas aqui, o pessoal tem curtido muito o Rio, com lazer, com esporte, com todos os espaços possíveis de curtição que essas orlas têm, né? E o próprio Rio chama a gente para ir lá tomar um banho e tal. E eu tenho registrado esses aspectos mais urbanos da pandemia aqui na região. Entendi. Talvez surja alguma coisa interessante aí. E minhas pretensões são muito mais desse tipo de registro do cotidiano, são projetos mais pessoais, sabe? Que eu consigo ter, felizmente, essa liberdade de poder ir por esse ramo aí, né? Entendi. Mas assim, não impede de que eu possa estar entrando profissionalmente na produção de imagens e tal. Mas eu não estou me cobrando isso, não, sabe? Entendi. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Parabéns, o Luiz Alberto está falando. Parabéns, amigo Bartô. Felicitações. Josiane falando, que maravilha. Fabiana Balbino, Bartô arrasa muito, sou fã, parabéns. Juliano Delfino também, Alcilene Delfino. Quem mais? Fredo Skate falando, a arte é tudo. Verdade. Luiz Alberto falando, Bartolomeu, El Martim Chambi brasileiro. Luiz Peruano. Agora... Abraço, meu velho. Agora entendi por que existe um gringo aqui. Ô, Ana. Eu tô bombando. Cara, oi. O pessoal, eu consegui fazer uma mobilização aqui sem muita tática, estratégia, mas muito mais... Como é que foi isso desse concurso, hein? Que tu ficou em primeiro lugar no final. Então vamos agora e pá, primeiro lugar.
Porque o pessoal, eu comecei a divulgar no segundo dia. Eu digo, ah, não, gente, peraí. Tudo bem que eu não quero essas coisas todas ainda com a fotografia e tal, mas, pô, vamos valorizar o projeto do pessoal, né, vamos se envolver nisso aí. Sim. Aí o que é que eu fiz? Eu vou entrar em contato com gente, pessoas chaves, né? Eu sou professor, então muitos alunos eu conheço. Olha aí. Outros colegas de trabalho. Todo mundo tem que votar uma vez. É, outros colegas de trabalho. Então, pô, meus filhos, Caio, Heitor e a Cássia, vamos lá, manda trabalhar. Minha sobrinha também, Maria Edna, lá em Vitória de Santo Antão. Olha, agiliza aí, se articula com tuas amigas. Uhum. O colega Cláudio, o pessoal de trabalho. Eu não sei se você percebeu que as minhas chamadas tinham até trilha sonora, teve funk, teve reggae, com o pessoal dizendo, convidando para votar e tal. E foi muito massa. Foi uma mobilização interessante. E esse tal do BBB aí também fez um paralelo inspirando a galera, né? O pessoal também motivado nesse lance aí de votação e tal. Aí, gente de Manaus, gente de Brasília. Eu faço doutorado lá em Brasília, então meu professor mesmo, orientador, pegou, distribuiu para a galera toda. Vamos lá, vamos votar em Bartolo e pá. Foi muito legal. Que massa. massa. E assim, eu vi vocês comentando aí, você deve fazer essa pergunta com relação aos meninos, os outros participantes e tal. Cara, eu votava na maioria, velho. Olha, tem uma menina chamada, eu acho que é Amanda, né? Ela é daqui do sertão. Ela é de que tinha a avó Afra. Isso. Cara, aquela fotografia ali é muito linda, velho. Verdade. Aqui, a Amanda tem uma sacada para fotografar a própria família de um jeito. E aquela foto da avó Afra, porra. Aí tem um lance também desse concurso, né? Porque não é a foto em si, é muito o envolvimento de como é que vai se mobilizar para fazer isso. Sim. Porque muitas fotos massas ficaram de fora que poderia estar aqui com a gente, tá? Né? Uhum. Então, eu curti o trabalho do pessoal também, né? Sim. Por exemplo, o Almir mesmo, que a gente falou nele essas 2 semanas, porra, velho, as fotos de Almir que ele faz de pássaro, né? De aves, aquilo ali é muito massa, de animais. Eu fiquei pensando, porra. Tem muito isso de foto de pássaro, né? Juliana Delfino. Eu vi agora. Sim. Eu tava conversando com um colega aqui e falando para ele, velho, tá vendo um material desse do Almir, pô, ninguém conhece e tal. Mas, velho, fotografia é isso aí, cara, ó. O cara vive o que ele fotografa. Verdade. Porque tu tem que viver o que fotografa, tu não pode ficar distante, né? Aí, e outra coisa, o Almir não é só aquela imagem do pássaro. Almir sabe ele aprendeu o comportamento do pássaro para superar os limites da técnica do equipamento dele. É isso, né? Sabe o horário, sabe a melhor forma de se aproximar. Ou seja, ele vive junto com os pássaros, cara. Verdade. Né? E a gente vê muitos picareta por aí nessa área que não vive a imagem, não vive a fotografia, não é intenso com isso, né? E tem muita gente que não vive isso e anda fazendo cursos, oferecendo cursos no YouTube, e a internet, enfim. Bom, isso era só um parênteses, porque eu preciso dizer isso para valorizar muito o pessoal que participou desse concurso, sabe? Uhum. Porque tem muita gente boa aí. E pra gente foi incrível poder conhecer, assim, foi algo que não foi só em Recife, né? A gente esperava que tivesse um número maior de Recife, porque a gente era daqui, mas acabou ultrapassando os limites, assim, que a gente nem imaginava, assim, quando a gente começou a... Sim. E aí foi massa a gente conhecer histórias diferentes, porque não é só uma foto. Por exemplo, a gente falou de Amanda agora.
É a história dela, a história da casa dela, a história da família dela, a Exato. preocupação dela com a gente. Então, isso é muito legal. É, Isso é muito da hora. Isso, assim, pra sem dúvida, sem mim, dúvida. mais legal, assim, de tudo. E de ver vocês também, todo mundo meio colaborando, né? A gente não sentiu de forma alguma, em nenhum momento, nada de competitividade. Por mais que fosse uma competição, Ah, a gente não não é. sentiu nunca isso, assim. Sempre foi algo colaborativo, sempre foi algo Sim, sim. mirando uns É, nos outros. exato, é. É arte, né? Arte, a fotografia enquanto uma linguagem também, é muito mais uma expressão para a gente a viver melhor, né? Assim enriquecer em termos de emoção, de sentimento, Uhum, do que não uma disputa egoísta com. Não. verdade. A contribuição do olhar do outro é que faz com que você viva melhor, aprenda a ver o mundo de outra forma. Então, né? Verdade. É isso. Ó, Tiago botou uma pergunta aqui para você, que também, Tiago, para quem não sabe, também participou do concurso. Ele Sim, sim. perguntou, me fala um pouco da mudança do analógico para o digital. Como foi sua visão na época da mudança? Ah, sim, cara. Ó, primeiro que eu não entrei no digital lá na época, né? Eu não tinha acesso. Sim. Mas toda a coisa orgânica que a gente vivenciava em termos de até a própria ampliação da imagem, Uhum. revelação, tudo eu fazia. Eu, dentro de casa, né, trancava o banheiro e eu mesmo produzia o meu material e tal. Eu vivia organicamente, se é que a gente pode dizer essa expressão, mas Uhum. estava envolvido com toda a química do processo e tal. E com o digital, as coisas são muito dadas, né? Muito, tá tudo resolvido. Então, grande parte da imagem hoje, quem faz é o equipamento, né? Essas máquinas, os celulares, eles têm processadores que eles identificam o melhor momento da luz para fotografar. Existem padrões para realizar isso. E o pessoal meio que pulou umas etapas que seria necessária para compreender os fundamentos, né, básicos da fotografia. E aí eu tô percebendo agora o quão é bom trabalhar com digital. Porque agora sim, é bom para quem já sabe o que é, né, o que é luz, o que é cor, o que é contraste, como é que isso se resolve dentro de uma cena, né? Por exemplo, eu trabalhava na época, eu sabia, Ana, no ISO tal, vamos lá, ISO 100, Uhum. no lugar onde eu estava, eu não precisava mais olhar para a máquina, porque o filme que eu estava usando, eu já sabia qual era a abertura e qual era a velocidade que eu ia dar no ambiente que eu estava. E no digital, parece que o digital ainda tem algum problema com o ISO, sabe? Pelo menos nos equipamentos que eu, Uhum. que eu tenho acesso, que são equipamentos de entrada, né? Uhum. Então, eu não tenho e nem vou comprar um equipamento de 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil. Eu não tenho necessidade nenhuma disso. Uhum. Possa ser que esses equipamentos possam te oferecer Uhum. um, um resultado melhor do ISO, por exemplo, saca? Uhum. Mas, assim, tem outras questões que eu não sei como é que está ainda no digital. Eu ainda estou me acostumando com isso, que foram pouco tempo com isso aí. Eu acho que vir para o digital, de certa forma, democratizou um pouco mais o acesso à fotografia. Sim, Várias pessoas que nunca poderiam ter acesso, talvez hoje já tenham acesso porque fez essa forma digital. E antes era tudo muito caro também, era muito trabalhoso o processo, a gente tinha um pouco mais de dificuldade sem para alguns dúvida. momentos. Mas eu acho que é muito evidente, assim. Eu que entendo um pouco, mas entendo alguma coisa. Para mim é muito evidente alguém que tem um conhecimento sobre a fotografia manual
de ISO, de velocidade, de diafragma, enfim, que tenha essa noção de alguém que não tem nenhuma noção, assim. Você vê na qualidade da foto. É. Então eu acho que... E Pode falar. tem um lance também que tem a ver com a composição, sabe? Uhum. Eu já vi coisas no YouTube, gente falando que conseguem dar para fazer uma imagem, mais de 15 cliques para fazer essa imagem. Uhum. Cara, eu não consigo, velho. Para eu fazer uma imagem são 4 a 5 fotos. Uhum. Saca? Porque a gente trabalhava com filme, né? Então a gente não poderia estar dando tantos cliques e tal. É. Mas eu não estou dizendo que isso é positivo, não. Eu estou dizendo apenas que, para mim, por exemplo, eu tô, sei lá, no ônibus, na barquinha, eu tô olhando e eu preparo primeiro na minha cabeça essa imagem para poder fazer. O clique é a última coisa. Verdade. Né? E com digital, não. Digital, cara... Porque, né? As máquinas são 100 e poucos fotos por segundo. Verdade. 20, 30 fotos por segundo. Tem até aqui um comentário de CR Angelim falando: a sensibilidade do fotógrafo Bartô é um ingrediente poderoso para novas experiências de luzes e cores que precisam ser eternizadas. Eu acho que isso é mostrado também na experiência que você tem, né? Eu acho que toda a bagagem que tem de experiência, de fotografia analógica, ela chega também nas fotografias que você tirou com essa bagagem, assim. Não parece ser, vou falar, um clique entre 100 cliques. É um clique específico ali que foi planejado, que foi idealizado. Mas assim, a gente não pode esquecer que a gente precisa viver o que a gente vai fotografar. Eu penso muito assim, sabe? Como a gente está na pandemia, eu não consigo sair e ficar, né, vivendo o cotidiano do pessoal jogando bola na orla. Verdade. Porque aí eu estava conversando com o próprio Cláudio, dizendo eu iria também jogar bola, eu ia, né? A imagem ia ser uma coisa mais, né, mais autêntica, vai. Não sei se seria essa palavra. Mas sim, entendi. Mas sairia algo com uma estética mais da vivência, sim, do que a gente está vendo. Sim. Deixa eu ver aqui mais comentários. Fredo Skate falando, mas a fotografia como arte é cura para a alma. Não, e cura para a alma é suficiente. Verdade. Trícia Figueiredo falando, linda iniciativa, meu olhar. Parabéns, Bartolomeu. Retorno em grande estilo. Show. A arte é a animação para superar os dias difíceis. Cada obra mais linda que a outra. Isaías da nossa equipe está falando. Jonathan aqui marcando presença. Isso é muito legal. Que massa. Bartolomeu, muito, muito obrigado por esse papo. Muito obrigado por essa conversa. Que massa que a gente pôde... Beleza. Obrigada por ter, primeiro, participado do concurso. Segundo, se disponibilizado para estar com a gente nessa live. Esse momento que a gente está tendo é realmente um momento de oportunizar para vocês ter esse momento de vocês se apresentarem, de mostrar um pouquinho da história de vocês para as pessoas, já que, por causa da pandemia, a gente precisou adiar um pouco a exposição presencial e online. Mas tem sido, pelo menos para mim, que em todas, né? É um momento de grande crescimento pessoal mesmo, assim, né? A gente trocar essas conversas, eu acho que acaba trazendo algo para mim, trazendo algo para vocês também, para o pessoal que está assistindo, um novo olhar, de fato, de acordo com a experiência de cada um. Então, para a gente é realmente um privilégio. Muito, muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço também, né? E parabenizo vocês. Eu falei com o Jonathan dessa oportunidade que a gente tem de mostrar. A fotografia em Pernambuco não tem tantos, não vejo concurso na área, não tem mesmo por estar distante, eu acho que eu posso dizer que eu não vejo, né? Apesar que tem um pessoal muito bom em Pernambuco que faz fotografia, uma fotografia de verdade, assim, honesta, né? Semana passada mesmo teve um pequeno encontro da fotografia, que é tipo um festival de fotografia que é feito em Olinda. Já está na sétima edição. E, cara, só tem gente boa, né? E essa semana que passou foi interessante porque eu consegui rever todo o pessoal que eu
que eu era fã na minha época, né? Uma galera que vocês aí que estão assistindo precisam conhecer, se já conhecem, vejam se eu não estou certo, como o Ricardo Labastier, cara sensacional, Pio Figueroa, que trabalhou lá comigo há 20 anos atrás, hoje está em São Paulo. Se eu for falar aqui, eu vou dar esses dois nomes só para vocês terem uma ideia do trabalho de dessas figuras aí. Mas tem muita gente boa em Pernambuco na fotografia. Verdade. E eu penso que são minhas considerações finais, né? Então eu tenho mais que agradecer a vocês, agradecer ao pessoal que chegou junto comigo, né? Não tem como dizer todo mundo, mas tem umas figuras que ajudou muito, como Fabiana, minha companheira, meus meninos, a Maria Edna, duas colegas de trabalho, a Sueli e a Paula, que se articulou muito bem para mandar ver aí, o Cláudio, né, que estava aí conversando com a gente, Augusto, Renato em Brasília, o pessoal que fez as trilhas sonoras para chamar para votação. Enfim, cara, tem tanta gente em Vitória, em Recife. O Nielson, bom colega de Recife, também se articulou. E é isso. Eu queria finalizar só chamando a atenção de vocês que estão aí na escuta e Suana, que existe um movimento chamado Mãos Solidárias. Aí em Recife ele está também, no país todo, e aqui em Petrolina. Esse Mãos Solidárias é coordenado pelo MST, junto com a Frente Brasil Popular, Igreja Anglicana, enfim, uma galera que tem oferecido marmita para as comunidades que estão necessitando nessa pandemia. E estão precisando de sua doação, né? E no meu story vai estar a conta da Igreja Anglicana para fazer qualquer tipo de depósito. O pessoal passa relatório do que está acontecendo. Então, eles fazem bancos de alimentos num galpão, no bairro João de Deus, aqui em Petrolina. Recolhe roupa, material de frio, que vai chegar o frio aí. Enfim, a gente está também nessa batalha aí, chegando junto do pessoal que tem precisado nessa pandemia. Aí, vamos embora, todo mundo. Tá bom? Eu acho que também faz parte disso, né? A gente resistir na arte, também faz parte da gente poder resistir em outras áreas, compartilhando aquilo que a gente tem, que às vezes é um pouquinho pra gente para fazer diferença na vida de alguém. Então é super... Sem dúvida. Vamos todo mundo ajudar, vamos todo mundo contribuir e vamos tornar esse espaço também acessível para eles também, né? Fazer com que eles sobrevivam. Exato. Que torne com que isso seja acessível para eles. Só falando para vocês, no sábado a gente tem uma live surpresa. Eu posso falar com quem é? Já posso falar com quem é. Eu não podia antes, agora eu posso. A gente falou dela aqui hoje, ela tá aqui, ó. Amanda Gomes. Por mais que a Amanda 10 selecionados, a gente decidiu dar uma menção honrosa pela história dela, pela história de Voafra. Foi algo que tocou muito a gente e o público de casa. Massa! Teve uma movimentação tão grande. E aí você falou dela hoje, assim, tão coincidência. E é isso. A gente decidiu fazer uma live também com a Amanda para mostrar um pouquinho da história dela, um pouquinho da história das obras dela, um pouquinho de Voafra para mais pessoas. E tenho certeza que vai tocar vocês de alguma forma diferente. É isso. Massa demais. Muito obrigada, Bartolomeu, pelo teu tempo, pela nossa... Valeu. Foi massa. Muito obrigada e até... Abração aí. Beijo. Tchau. Abração para vocês e para o pessoal do Oxi. Tá bom. Valeu. Beijo. Tchau.